A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão e minha irmã. Estou aqui para mais uma escola bíblica online, via YouTube. E hoje nós vamos falar sobre a fé que derrota a morte, ainda falando sobre uma vida espiritual autêntica no mundo de trevas. Esse estudo, como vocês podem constatar, ele é um pouco longo, mas ele tem por objetivo nos ajudar na nossa vida espiritual, sobretudo na qualidade da vida espiritual. Nos ajudar a poder entender naquilo que nós devemos e precisamos mudar e ainda mais nos dar condição, ou seja, ferramentas para poder mudar. E aí, neste entendimento de que precisamos mudar, de que podemos melhorar, com certeza vamos estar agradando o coração do nosso Deus, que deve ser o nosso objetivo, agradar a Deus. Porque quando nós agradamos a Deus, na verdade, Deus ele derrama sobre nós bênçãos sobre bênçãos. E é muito importante a gente poder entender estas coisas. Eu não falo de religião, como vocês mesmos podem ver. Eu não aprofundo, em hipótese alguma, os aspectos teológicos técnicos, porque nada disso vai de fato nos ajudar na vida espiritual. Agora, incentivar você a uma vida espiritual, a ter uma espiritualidade autêntica, uma vida que agrada a Deus, isso sim. Sou incansável em poder estar falando sobre isso e estar mostrando que é possível para todos nós se dependermos unicamente de Deus. Depender da gente tão somente não será possível, porque servir a Deus com qualidade, com profundidade, somente o próprio Deus pode nos dar essa condição. E esse desejo tem que nascer no nosso coração. Quando nasce no nosso coração este desejo, nós estamos falando diretamente ao coração do Pai. Então vamos lá. Vamos para mais um estudo bíblico neste domingo. Deus te abençoe. Voltamos no final para conversarmos. Vida espiritual autêntica em um mundo de trevas. É interessante pensar, irmãos, que quando Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, um dos assuntos que ele vai desenvolver é a respeito dos dons. Há quem diga que no capítulo 12 ele tenha dito o seguinte: a respeito dos espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Veja que a palavra dom no versículo 1 do capítulo 12 de 1 Coríntios é omitida no texto grego. No texto grego há uma omissão da palavra dom. O que leva-nos a observar que ele está falando também, de forma muito direta, a respeito dos espirituais. Dos espirituais. E aí, depois, se nós observarmos o contexto disso tudo, ele entra mesmo em dons, e vai falando sobre dons, e vai trazendo luz sobre os dons espirituais. Mas veja que no texto grego, a palavra dom ela é omitida, ela não é dita. Paulo, então, ao desenvolver esse assunto, se desdobra no capítulo 13, apresentando um dos mais belos textos da Escritura, o texto que fala do amor. Nesta passagem, o apóstolo conclui a sua primeira sessão falando sobre algumas coisas que têm a ver com a verdadeira espiritualidade e com a maturidade cristã. E ele diz em 1 Coríntios 13:13, agora, pois, permanecem a fé,
a esperança e o amor. Estes três, mas o mais importante ou o maior destes é o amor. Uma característica da pessoa verdadeiramente espiritual é a sua capacidade de ter fé em Deus. Em Hebreus 11, 20 e 22, encontramos a Galeria da Fé, que é uma lista de pessoas que creram em Deus e demonstraram a sua fé. Veja só. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiando na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Esta passagem que nós acabamos de ler, em Hebreus 11, do verso 20 ao verso 22, ela vincula três exemplos de fé. Três exemplos muito profundos de uma fé que também ela é autêntica. Veja, a primeira passagem, e que tem este vínculo da fé, está em Gênesis capítulo 27, 28 e 29, e Gênesis 27, 39 e 40. Quando ele vai mostrar estas características lidas em Hebreus. Vejamos. Diz assim: que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho, que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos, e curvem-se diante de você os filhos da sua mãe. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que o abençoarem. Gênesis 27, versos 28 e 29. E seu pai Isaque respondeu-lhe: sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá ao seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Veja só, esta é o primeiro exemplo de fé. Essas duas passagens de Gênesis 27. Vamos ver a segunda. Está em Gênesis 48, do versos 9 ao verso 22. E diz assim: respondeu José a seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: traga-os aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso José levou seus filhos para perto dele, e seu pai os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: nunca pensei que viria a sua face novamente. E agora Deus me concede ver também os seus filhos. Em seguida José os tirou do colo de Israel e curvou o rosto em terra. E José tomou os dois, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, embora esse fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora esse fosse o filho mais velho. E abençoou a José, dizendo: que o Deus a quem serviram meus pais Abraão e Isaque,
o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje. O anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes dos meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso pegou a mão do pai, a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Ele disse: Não, meu pai, este aqui é o mais velho. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e respondeu: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim, Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: O povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros. Que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés, e colocou Efraim à frente de Manassés. A seguir, Israel disse a José: Estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra de seus antepassados. E a você, como alguém que está acima dos seus irmãos, dou a região montanhosa que tomei dos amorreus, com minha espada e com meu arco. Gênesis 48, de 9 a 22. E o terceiro exemplo de fé, que a passagem de Hebreus que lemos no início deixa bem claro, ela está em Gênesis 50, dos versos 22 a 26. E diz da seguinte maneira: José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: Quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu hoje com a idade de 110 anos, e depois embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Meus irmãos, o que quero dizer com tudo isso é que hoje as pessoas dizem que devemos acreditar só em nós mesmos, mas a Bíblia continua desafiando a mim e a vocês a termos uma fé em Deus, uma fé autêntica, a confiarmos unicamente no caráter deste Deus bondoso. Observe que todos estes que você leu comigo nos textos morreram sem entrar na terra prometida. Morreram sem ver a grandeza de Israel ser concretizada. Isaque era praticamente um nômade, andando de lugar em lugar. Jacó era exilado na terra do Egito. José, de fato, alcançou grandeza, mas continuava sendo a grandeza de um estranho, numa terra estranha. Mas o maravilhoso de tudo isso é que eles continuavam confiando em Deus, que Deus cumpriria sua promessa, eles não duvidavam disso. Estes homens morreram não em desespero, mas em esperança.
Deus quer usar você no cumprimento das suas promessas, meu irmão e minha irmã. Deus quer que você seja um canal de inspiração e fé, e isso é demonstrado por sua fidelidade e serviço. Você está disposto? Você está disposta a ser esta pessoa que Deus quer usar? Qual tem sido a sua maior dificuldade em ter uma vida espiritual autêntica, que impacta as pessoas pela fé em um Deus através de Cristo Jesus? Quero terminar esse estudo aqui com você, pedindo para que você possa rever cada ponto que nós abordamos e aquilo que tentei aplicar para você como uma fé vencedora, uma fé que derrota toda e qualquer situação e todo e qualquer obstáculo que possa ser colocado na sua frente, como uma fé autêntica em Deus através de Cristo Jesus, aprendendo com os nossos irmãos do Antigo Testamento e nos trazendo para dentro do Novo Testamento com aquela autenticidade de vida espiritual e de fé que, ainda que não tenha concluído as coisas que tanto esperavam, em nada mudou o seu procedimento. Eu quero te desafiar a ter esta fé autêntica, a colocar esse estudo, pequeno estudo de 15, 16 minutos, muito pequeno, mas que tenho convicção segura de ser altamente profundo e de poder mover você de forma sobrenatural a poder estar exercitando a sua fé num Deus que tudo faz, num Deus que tudo aquilo que foi prometido até hoje se cumpriu cabalmente, o que nos leva de maneira segura a crer que tudo aquilo que está prometido se cumprirá no tempo que Ele mesmo traçou. O meu papel é crer, o seu também. O meu papel é desenvolver esta autenticidade da fé, o seu papel também. E nós precisamos estarmos unidos e firmes, caminhando nessa autenticidade, porque Deus não é Deus de fake, Deus não é Deus de cópia, Deus não é Deus daquele que fala uma coisa e vive outra. Deus é Deus autêntico, verdadeiro, profundo. Ele é o autor e consumador da sua e da minha fé. E Ele é sobretudo e sobre todos, no nome santo e poderoso de Jesus. Que Deus tenha te abençoado neste pequeno estudo. E a gente vai se ver já já no nosso culto de fé, esperança e amor, no nosso culto onde nós vamos poder então estar louvando o Senhor, engrandecendo o seu nome, estar podendo participar dos dízimos e ofertas, podendo participar de todos os momentos do culto e também da mensagem que trarei logo mais. Até já, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.